É possível fazer a compensação entre uma dívida de alimentos e uma dívida de aluguel? Veja bem a situação. Eu acho importante a gente exemplificar para entender na prática, porque se você tiver um caso parecido, você pode propor essa solução para o seu cliente. Então, vamos imaginar o seguinte: você tem o casal que se separou e os filhos residem com a mulher, né, com a mãe, na residência que era do casal. E aquele imóvel pertencia ao casal, certo? Aí com a separação, o divórcio, dividiram o imóvel, mas ela continua na posse exclusiva do imóvel. A gente sabe que aí não entra no âmbito de família, né? Já vai para a parte civil de arbitramento de aluguel mesmo, porque é uma relação de condomínio. A partir do momento que ocorre o divórcio e divide o patrimônio, eles são condôminos, tá? E como ela exerce a posse exclusiva do imóvel, ela tem que pagar um aluguel para o ex-marido, porque ele não está utilizando, usufruindo a parte que ele tem no imóvel. Claro que esse aluguel ele é proporcional à participação no imóvel, certo? Então, como funciona? Não vou nem falar o seu cliente, porque pode ser qualquer uma das partes, tanto a genitora, que é a representante das crianças, né, que vai cobrar os alimentos, que está executando os alimentos que não são pagos pelo pai, como o seu cliente também pode ser o pai, nessa representação que eu estou fazendo, que está devendo alimentos para as crianças, mas também tem o direito de cobrar, de receber aluguel pela moradia da residência antiga dele, que é o imóvel comum do casal, certo? Como que a gente resolve essa situação? Fica sempre um devendo para o outro? Não, a gente pode propor sim uma compensação entre essas dívidas. Muito cuidado, porque alimentos é uma dívida, é uma obrigação muito delicada. Por que delicada? Porque quem é o credor dos alimentos? A criança, tá? Nós estamos falando aqui de pensão alimentícia para criança, para filhos, não estou falando entre cônjuges, ex-cônjuges, nada disso. Então a criança é a credora. Então somente em algumas situações é que pode ser feita essa compensação. Você não pode compensar com qualquer outro tipo de dívida, porque senão você prejudica a criança, porque é ela que tem que ser beneficiada com o pagamento dessa pensão. Mas nesse tipo de caso, em que nós estamos falando de aluguel do imóvel onde a genitora ou o genitor reside com as crianças, que são os credores dos alimentos, vejam que as partes acabam sendo as mesmas. Por que eu falo isso? Na questão do aluguel, o credor é, nesse meu exemplo, o pai, certo? Ele é o credor do aluguel. E é o devedor dos alimentos, ok? Porque ele tem que pagar para os filhos. No inverso, como que acontece? Os filhos são os credores dos alimentos. Porém, na prática, quem recebe esse dinheiro? Por que quem recebe o dinheiro? Porque os alimentos eles têm que ser usados para usar para a necessidade das crianças, né? Então, você precisa pagar a escola, você precisa prover alimentação, enfim. Mas é a criança que vai lá no banco e paga a conta? Que paga a mensalidade escolar? Não. É a criança que vai no mercado fazer compra? Não. Então, é aquele genitor que detém a guarda das crianças. Portanto, é uma representação. Então, quem acaba sendo o credor dos alimentos por representar os menores, neste nosso exemplo, é a genitora. Então, ela é a credora dos alimentos e também é a devedora do aluguel. Então, vejam que a gente consegue fazer uma compensação porque as partes são credoras e devedoras entre si. E como eu falei, muito cuidado com o objeto da compensação. Você não pode compensar alimentos com qualquer dívida. E neste caso, você pode sim pela natureza da dívida. Se as partes entrarem em acordo, você faz o quê? Faz um pedido de homologação de acordo judicial, tá? Não basta fazer um simples acordo. Eu não aconselho, por conta da dívida de alimentos, tá? A gente sabe que a dívida de alimentos, inclusive, ela pode causar pena de prisão.
Então não faça um simples acordo verbal ou que seja por escrito, mas sem uma homologação judicial para você, o seu cliente, que for o devedor de alimentos, não ser prejudicado e ser cobrado de uma coisa que ele já pagou lá na frente, mas não foi documentada devidamente, certo? Então, eu aconselho o seguinte: se vocês estiverem já num processo litigioso, onde estão cobrando esse tipo de dívida, tem uma execução de alimentos e tem uma execução de aluguel, vocês podem sim propor essa compensação. E isso pode vir de uma das partes só. Você propõe isso ao juiz e o juiz vai dar a oportunidade para outra parte se manifestar. Aí ela concordando, o juiz vai homologar essa compensação. E aí resolve o problema da dívida, tanto das crianças quanto da genitora e quanto do genitor.